lições difíceis e suaves. Quando as pessoas se reuniram sob o comando de Ains, ele tomou uma direção diferente, permitindo que Vanessa assumisse o papel de apresentá-lo. Então ele fez algumas anotações, e as entregou a ela atrás do palco, apenas para ela olhar para elas como se fossem rabiscos inúteis. Ela olhou para ele. Desculpe, senhor. Disse ela, tremendo ao perceber que iria falhar com ele. Não sei ler. Ains fez uma pausa. Bem, então isso é algo que teremos que remediar, não é? Ele perguntou, seu tremor congelou, e ela olhou para ele com surpresa. Qualquer bom servo deve ser capaz de ler as instruções de seu mestre. Improvise por enquanto, e começaremos nossas aulas esta noite. Ele disse. Ela acenou com a cabeça, e sua natureza saltitante voltou. Ela praticamente saltou na frente das massas, e se inclinou para encará-las, e levantou um dedo para dizer-lhes para ficarem em silêncio. Olá! Ela tinha um sorriso radiante. Como você deve ter notado, todos os monstros, eles estão meio crocantes. Isso atraiu uma rodada de aplausos, e claramente alguns estavam chorando de descrença. Um deles foi deixado vivo, mas ele vai morrer também. Isso levou a outra rodada de aplausos quando ela soltou a frase da maneira mais doce que pôde, como uma criança anunciando o Natal, ou exibindo um pirulito que ganhou. Veja, ele está vivo porque ele tem uma mensagem para entregar, diga aos monstros para irem embora ou eles são os próximos. Agora gostariam de ouvir quem vai fazer tudo isso? Ela perguntou à multidão. Eles comemoraram. Ains ouviu enquanto ela o exaltava, ela era realmente muito boa, de uma maneira camponesa, mas então, esse era o público dela. Bem, antes que ele saia, acho que devo dizer a você, veja que ele não está respirando muito, sendo um rei morto-vivo, e tudo, então não fique com medo, porque mesmo que ele seja muito assustador, ele veio para ajudar todos nós, certo? Ela saltitava no palco com uma energia infantil enquanto falava. Ele se perguntou quantos anos os homens-fera haviam arrancado de sua cabeça, mas ela foi bem. Mestre, venha falar com eles, eu sei que eles vão ouvir. Ela disse, virando-se para trás, e se contorcendo de ansiedade. Ains viu isso de onde ele estava, e tinha quase certeza de que Albedo e Chautiar iriam querer separá-lo da garota por ser uma sedutora. Seu comportamento alegre parecia tão em desacordo com tudo, mas depois de anos disso, ele agora estava acostumado a falar para o público, e quando ele apareceu houve muitos ohs e ains, em vez de terror. Ele tinha certeza, era graças à apresentação inusitada de Vanessa. Eu sou Ains ou Algon, governante do reino feiticeiro. Ele deixou isso afundar por um momento, e então ele continuou. Agora, como meu servo declarou, os homens-fera se foram desta cidade, assim como se foram de Aakpali. Amanhã vou para a próxima cidade, tendo despachado seu único sobrevivente para avisá-los para libertar seus irmãos, e retirar-se. Se eles desobedecerem, todos eles morrerão. Houve aplausos com essa declaração. Ele levantou as mãos para pedir silêncio. Eu vim aqui porque sua rainha procurou minha ajuda, ela quase se arruinou tentando salvá-los, e agora vocês estão salvos. Mas vocês não podem permanecer aqui. Você terá que deixar esta cidade, e seguir em direção à sua capital. Existem homens-fera nas aldeias, e quando eles descobrirem que não estão recebendo carregamentos para sustento, eles virão a esta cidade em busca de respostas. Se eles encontrarem você, bem, então eu não salvei ninguém. Aqui estão minhas regras que você irá seguir. Sua voz tornou-se firme e intransigente. Se você é nobre ou camponês, não me importo, isso se aplica a todos. Ninguém carrega mais do que precisa, as pessoas podem carregar bens de sobrevivência para os outros, no entanto, os muito velhos, os muito jovens, as grávidas e os doentes têm preferência. Estarei chamando um daqueles capazes de curar para cuidar de qualquer ferimento que você possa ter, mas aqueles que não estão feridos devem se preparar para ir. As carroças seguirão atrás da linha de caminhada, e só devem ser usadas para quem não pode mais se locomover por conta própria. O mais forte e mais rápido deve correr à frente e alertar qualquer ajuda quanto à direção de sua linha de marcha. Há alguma pergunta? Ele perguntou. Por que você está fazendo isso? Alguém disse com admiração ofegante. O poder existe para ser usado para o benefício de todos, não apenas para o benefício egoísta dos próprios poderosos. Essa é a minha justiça, e é por isso que estou aqui.
Os homens-fera se esqueceram disso, se é que alguma vez souberam disso. E se transformaram em verdadeiros monstros, então serão humilhados por seus crimes. Ains disse, sua voz assumindo a voz filosófica de um educador. Temos pouco tempo, e cada minuto é precioso. Vá, junte suas coisas, e prepare-se para se mudar. Ele disse para a multidão, deixando sua voz chegar até o fundo, e quando eles começaram a se levantar, e se mover conforme as instruções, Ains virou-se para Vanisa. Você fez muito bem. Na maioria das vezes, tenho que passar algum tempo aliviando o medo da multidão de mim. Ela sorriu amplamente. Ah, acabei de fazer o que você disse, e funcionou, não é? Ela saltou para longe com seu pulo habitual com os braços ao lado do corpo, e as palmas das mãos para fora, feliz por ser elogiada. Posso ir comer alguma coisa, senhor? O cheiro de toda aquela carne cozida com certeza é bom para o apetite. Ele viu o lampejo de sadismo em seus doces olhos, e acenou com a cabeça em aprovação. Vá, coma, mas onde quer que você vá, esteja no portão de manhã ao nascer do sol ou irei embora sem você. Ains disse com seriedade fingida, provocando uma risadinha da garota, e ela se afastou com as mãos atrás das costas, seu cabelo dourado balançando atrás dela, e seus seios fartos saltando na frente dela, atraindo os olhos dos homens que tiveram seu primeiro contato com uma distração desde que seu pesadelo começou. Com os olhos fechados de felicidade, ela pulou para o cadáver de homem-fera bem cozido mais próximo, e começou a cortar um pouco de carne. Quem está comendo quem agora? Ela sorriu para o cadáver. E, se eu tivesse um gosto tão bom quanto você, eu também me comeria. Ela riu enquanto cortava a carne do ombro de um minotauro que estava esparramado onde ele caiu. Havia outro cadáver sob seus pés, obviamente ele tropeçou nele, caiu, e foi consumido pelo fogo. Ela olhou para o corpo, a loucura encheu seus olhos por um momento enquanto uma memória voltava. Fuja! Eu vou segurar. Um menino com cabelos castanhos ondulados, e pele clara como a luz do sol, com um sorriso caloroso como um dia de verão, e um rosto sardento, gritou por cima do ombro para ela enquanto atacava imprudentemente um minotauro com nada além de uma faca de cozinha. O golpe do minotauro deixou o menino inconsciente, então o minotauro agarrou suas pernas, e ele gritou para ela correr novamente, mas não havia para onde ir, e ela congelou quando o minotauro agarrou cada tornozelo, e rasgou suas pernas, então que eram uma linha reta, rasgando vários músculos e tendões, antes de deixar cair um, e torcer entre o joelho e o tornozelo, de modo que a perna quebrou, e ele não escapou. Foi quando ela desmaiou, quando acordou, estava amarrada, e viu o rosto dele nas mãos de um homem-rato que o cortou, e agora o mastigava enquanto ela observava. A memória recuou, e ela balançou a cabeça, e voltou a cortar a carne, o sangue, longe de incomodar Vanisa, parecia tão bom. Não havia realmente nada para Ains fazer neste ponto, então ele caminhou pelas ruas, e observou como as pessoas se preparavam para suas partidas. Muitos estavam cortando cadáveres de homens-fera para carne para a viagem, outros estavam preparando sacos de dormir, outros ainda estavam carregando suprimentos extras em carrinhos. De certa forma foi inspirador ver todos eles trabalhando juntos dessa forma. É uma pena que tal cooperação exigisse circunstâncias tão terríveis. Enquanto caminhava pelas ruas, ele podia ver que a riqueza havia sido acumulada por um punhado de poderosos, enquanto a maioria das casas eram casebres quase inabitáveis. Seus olhos vermelhos se estreitaram ao ver o quão pobre a cidade deveria ter sido, quão dividida entre a nobreza e os camponeses. Enquanto ele contemplava isso, ele encontrou Vanisa em volta de uma fogueira defumando um pouco de carne com outros camponeses, e explicando as maravilhas do sanduíche. Ao vê-la, gritou: Vanisa, pode caminhar comigo? Foi formulado como uma pergunta, mas o tom dizia que não. Os outros camponeses olharam com admiração, mas ele não lhes deu atenção, e ela saltou como um coelho, e girou. Claro, mestre! Ela disse alegremente quando ele começou a andar por uma estrada estreita. Ela acompanhou o passo ao lado dele. Diga-me, como é a vida nessas cidades? Ele perguntou. Você era uma garota da cidade, não era? Sim. Ah, senhor, a vida não é boa, posso te dizer isso. Veja os problemas do reino, as pessoas são convocadas para lutar, elas não voltam para casa, ou voltam para casa com seus membros perdidos se tiverem sorte, e elas vivem nas ruas porque eles não têm dinheiro,
e ninguém contrata pessoas que não podem mais fazer o trabalho normal. Ela tinha as mãos para trás, e sua voz tinha uma mistura bizarra de alegre e deprimida, a felicidade de estar viva e segura, a tristeza do estado de seu povo, era muito estranho de se ouvir. Os veteranos não recebem nenhum apoio? Ele perguntou. Temos os templos, eles dão um pouco de comida e tudo, mas poções de cura não nascem em árvores, não é? Muitos deles que voltam. Quando temos sorte e há muitos deles. Bem, eles voltam com a cabeça toda bagunçada, gritando no meio da noite e se assustam com cada som, um latido de cachorro, ou um canto de pássaro, ou até mesmo vendo os tornozelos de uma vaca, e eles choram e desmaiam e não podem fazer nada. Então eles não podem trabalhar, mas precisam comer, certo? Bem, muitos deles mendigam nas ruas, nos templos, temos alguns bons, mas eles ainda não comem de graça. A rainha, ela tenta pagar isso, mas não tem o suficiente para todos, e então os homens-fera voltam. Bem, para facilitar, os senhores, eles administram as coisas. Os impostos aumentaram e a maioria das pessoas não pode realmente possuir nada, então os senhores são donos de todas as terras, então não pagamos impostos, mas eles são donos de tudo, então não podemos trabalhar exceto para eles. Ninguém pode dizer não a eles, nem mesmo a rainha, porque ela precisa deles para ajudar a lutar contra os homens-fera. Então, o que acontece conosco é: bem, nós ficamos presos em um lugar difícil. Ela disse frustrada. Entendo, então a riqueza está concentrada com os nobres, eles controlam todos os meios de administração, incluindo o sistema de justiça, dando-lhes um controle monopolista sobre toda a economia do reino, e eles taxam tudo, e todos para manter o dinheiro fluindo, limitando os cuidados e serviços que podem ser fornecidos a todos os outros, e sufocando qualquer um que tente iniciar um novo negócio e construir sua riqueza de forma independente, sem cooperar com os monopólios cooperativos existentes. Ains disse ao colocar em termos que aprendeu lendo textos de economia. Então, porque eles controlam a produção e distribuição de mercadorias, eles podem definir preços e proibir a concorrência, o que a rainha não pode impedir porque são vitais para a defesa nacional. Sim, isso, eu acho. É isso? Ela disse interrogativamente. Vou ter que arranjar tempo para conversar com sua rainha sobre como suas políticas econômicas estão minando a capacidade de sua nação de se proteger. Embora, infelizmente, as coisas sejam o que são, pode demorar um pouco antes que eu possa fazê-lo. Ains disse enquanto eles passavam por um casebre particularmente deprimente. O que você fez de diferente? Ela perguntou curiosa. Bem, para começar. Ele suspirou, isso era difícil de explicar, então ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de pão. Sua visão de riqueza parece ser assim: digamos que este pão representa toda a riqueza presente no reino, acumulando tudo em um só lugar, ela tem acesso a um conjunto de recursos para a defesa nacional, assim ela permite um arranjo semelhante a uma oligarquia em sua economia, com alguns poucos dominando a maior parte da riqueza. Ains então rasgou alguns pedaços, e os entregou a Vanisa. Cada pedacinho arrancado representa um gasto, só uma pequena parte vai para você na população camponesa, e a visão dela parece ser que o que se usa, se perde, e de certa forma ela tem razão, porque aquele pedacinho apenas te sustenta, não permite seu crescimento ou prosperidade. No entanto, essa visão da riqueza como se a quantidade total de dinheiro fosse estática e imutável é falsa. Em vez de um único pão estático que permanece inalterado, é muito mais produtivo vê-lo como um jardim, onde as sementes plantadas de um, crescerá em muitos, e produzirá muito mais de si mesmo. Suponha que você começou sua lanchonete, precisa de espaço para administrá-la, precisa de ingredientes para preparar seus sanduíches, e pode até precisar de um ou dois funcionários para ajudar a administrar o local. Você criará uma demanda crescente por bens, e quando você paga seus funcionários, eles usam esse dinheiro para seus próprios fins, comprando bens e serviços por sua vez, o que cria a necessidade de novos funcionários em outras empresas para atender às suas necessidades. Ains acariciou seu queixo por um momento enquanto a observava com os olhos arregalados. Cada gasto de uma pequena soma cria mais do que a soma maior, e o fluxo de dinheiro se torna multidirecional, em vez de simplesmente fluir e enriquecer alguns, torna-se mais como videiras crescendo em uma árvore, sempre encontrando novos nichos e lugares para crescer e oportunidades para alcançar.
Se a rainha, em vez disso, usasse seu governo para promover a abertura, limitando as barreiras ao comércio, e permitindo que as pessoas investissem em si mesmas, e buscassem riqueza mais ou menos em seus próprios termos, muitos poderiam enriquecer, não explorando os pobres, mas servindo-os, e assim tirando-os de sua pobreza atual. Sua voz o lembrou vagamente de seu querido amigo que trabalhava como professor. Ele riu mentalmente, e se perguntou o que pensaria de Ains agora se pudesse ouvi-lo. Seu sistema judicial deve impor contratos justos, desmantelar organizações exploradoras que oprimem, abusam e manipulam aqueles a quem devem servir e aqueles a quem empregam. Em vez disso, com sua fixação na estabilidade, sua economia nacional tornou-se estagnada. Não é de admirar que ela esteja esgotando-se. Ela criou um sistema econômico que simplesmente não pode crescer. Não há nada de errado em enriquecer ou lucrar com moedas, no entanto, quando essa busca por riqueza se torna diretamente prejudicial por meio de corrupção, manipulação e fraude, prejudica toda a população no longo prazo. Portanto, devem existir fortes repercussões legais que impeçam a tirania econômica de alguns, e garantam a justiça para quem compra ou produz para tais organizações. Então sua base tributária aumentaria com o tempo, à medida que a riqueza começasse a ser cultivada de um grupo maior de produtores, e em vez de um pão estático, crescesse, e crescesse. Isso, por sua vez, faria um trabalho muito mais eficaz de financiar seu orçamento militar. Ains disse, e jogou o pão de volta em sua dimensão de bolso. Se eu fosse adivinhar, seus nobres constantemente fazem lobby por leis que garantam seu domínio contínuo, e se opõem a qualquer coisa que forneça alívio comum ou limite sua capacidade de extrair mais riqueza da população, e quanto mais pobre a população se torna, mais desesperados eles ficam para continuar este processo porque a quantidade disponível para extrair é sempre menor. Se as invasões dos homens-fera não estivessem constantemente abatendo a população, francamente, você teria fome em massa, pois o Estado falhou em fornecer alívio dos custos crescentes sempre impostos a você. Ains concluiu. Isso faz sentido. Vanessa olhou para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Não é? Ele perguntou. Ele olhou para ela por um momento, e viu o que seu velho amigo uma vez descreveu como ver a luz se acender. Enquanto ela franzia o rosto, e pensava sobre isso, ele viu um alvorecer de vaga compreensão emergir em seu rosto. Entendo, é como sementes, tenho 10 maçãs, e você pega todas. Não vou conseguir maçãs da próxima vez, mas se eu plantar, e elas crescerem árvores, as pessoas compram, e plantam mais árvores. Bem, maçãs ficam mais baratas porque existem muitas, e todo mundo pode comprá-las, então as pessoas gastam mais dinheiro em outras coisas, e isso significa que com todo esse dinheiro crescendo, quando você precisa de 10 maçãs, você pode obtê-las sempre porque elas estão em todos os lugares, e sempre crescendo. Algo assim? Ela perguntou com um sorriso radiante. Você começou a entender. Ele disse com um sorriso que seu rosto não podia mostrar. Agora, vá descansar um pouco, vamos sair de manhã, e vou vigiar de cima do muro, quero ver se temos visitas. Disse Ains. Mas você não ia me ensinar a ler esta noite? Ela perguntou desapontada. Assim, vamos, mas mais tarde, por enquanto, descanse um pouco. Quando você acordar bem antes do amanhecer, venha me ver na parede, vou começar a instruí-la. Ele disse gentilmente. Sim, meu Salvador. Ela disse, e saiu do lado dele. Ela pulou alegremente, cantarolando uma música alegre enquanto seus olhos dançavam alegremente. Ela riu quando se deparou com o cadáver de um homem-fera, e pulou em sua cabeça, e pulou como uma criança pulando sobre uma pedra. Garota inteligente, pena que ela não foi educada. Ansioso para ver o que ela fará com isso quando conseguir. Ains fez o seu caminho até a parede, e sentou-se lá, entre as duas torres onde os defensores obviamente morreram brutalmente em uma defesa desesperada. Eles não se preocuparam em limpar a bagunça, e sangue e ossos estavam espalhados. Os ossos foram quebrados para atingir a medula, e as marcas nesses ossos indicavam que haviam sofrido coisas muito violentas. Ains tornou-se acostumado à violência ao longo de seu tempo no Novo Mundo, mas ele não gostou disso por si só, e alguns comportamentos ainda o enojavam, e algumas pessoas ele estava feliz em matar. Os homens-fera conquistaram seu desgosto, e sua ira, e embora ele não tivesse uma conexão firme com a humanidade,
Isso ultrapassou a linha para ele de maneiras profundas, até porque, apesar de tudo, ele manteve sua conexão com a memória de sua mãe, e do desespero dela. Foi por isso que foi uma pena para os homens-fera que chegaram quando ele tinha acabado de se acalmar, e sua ira agora estava aumentando mais uma vez, e então lá vieram eles, 5.000 homens-fera totalmente armados, movendo-se na escuridão como se para pegar a cidade de surpresa. Sua mensagem foi claramente recebida, e ninguém acreditou. Sentou-se na parede, e tamborilou com os dedos na pedra enquanto eles se aproximavam. Te vejo aí, não adianta tentar ser furtivo. Ele gritou, e eles pararam surpresos. Percebendo que era inútil, um deles usou algum tipo de item mágico que iluminava a noite, como se esperasse intimidá-lo com números. Vocês receberam minha mensagem, presumo. Ains gritou, com as pernas chutadas à toa como se estivesse entediado com a coisa toda enquanto ele se sentava na pedra. Nós recebemos, e esse lugar é nosso. Um deles, um homem-fera estranho coberto de penas disse em voz alta. Mensagem recebida. Ains disse simplesmente. Você vai fugir? Você acha que vamos deixar você? A criatura pássaro riu. Não, eu vou matar todos vocês. Ains respondeu, e antes que a coisa pudesse perguntar como, ele apontou para o centro da formação. Fogo de Sinai! Ele gritou, e um pilar de chamas desceu de cima, e atingiu onde ele apontou, incinerando várias centenas de homens-fera. Ele então começou a guiar a chama com o dedo, arrastando-a pelas linhas dos homens-fera. Os gritos eram palpáveis enquanto tentavam responder jogando pedras, mas como Ains notou, eles realmente não tinham muitos projéteis. Eles eram predadores de perto, garras, presas, apenas um punhado, principalmente homens macaco, pareciam ter mãos adequadas para agarrar. Quando ele notou a maneira como moviam os braços, ficou claro que eram feitos para balançar. Isso era excelente para poderosos golpes, mas muito ruim para jogar coisas. Seus braços simplesmente não conseguiam enganchar muito bem. E como resultado, eles estavam quase indefesos contra o pilar de chamas devastador que Ains havia chamado à distância. Ele girou como um tornado, e atraiu outros para ele como um vácuo enquanto se movia em sua direção. Quando a maior parte da expedição punitiva estava morta, foi quando seus espíritos se quebraram, e ele lançou um feitiço adicional, alvo automático, Homem-Esfera. Ele disparou, e seu feitiço atual começou a se mover por conta própria, perseguindo-os um por um. Ains riu. Se a cidade de onde eles vieram tivesse sorte, nenhum deles seria capaz de correr até lá antes que os alcançassem. Se matasse todos eles rapidamente, não haveria nada para mirar nas proximidades, e o feitiço desapareceria sozinho alguns minutos depois. Se, no entanto, um desses homens-fera conseguisse ultrapassá-lo até a cidade, foi quando ele perdeu o interesse nisso que Vanessa se aproximou, e observou o pilar de chamas enquanto a luz morria. Ela viu como ele sugava os homens-fera, e queimava sua carne até os ossos, e ela riu de alegria, e bateu palmas, e saltou para cima, e para baixo com o sofrimento deles. Quando a luz se foi, e ela só podia ver um ou dois morrerem de cada vez. Ela ficou ao lado do rei feiticeiro sentada, caiu de joelhos, abaixou-se lentamente de 4, então abaixou sua cabeça na pedra, prostrou-se diante dele. Você tem os poderes, e o conhecimento de um Deus, então você tem que ser um Deus. Ela disse de sua posição prostrada. Nada mais poderia saber de todas as coisas que você sabe, e estar fazendo as coisas que você faz, meu Deus, não aqueles outros que não fazem nada. Ela disse, mas não com a eloquência de Neia Baraja, que teve alguma educação em sua vida. Ains optou por não contestar sua afirmação, mas, em vez disso, pediu que ela se levantasse enquanto abria sua dimensão de bolso, e tirava um livro que havia reunido com base na versão que conhecia em seu próprio mundo. Quando ela se levantou, mas apenas até os joelhos, ele o estendeu para ela. Ele então usou uma pedra produtora de luz, e o estendeu. Este livro se chama C de Cachorro. Ele disse, e começou a ler para ela, explicando cada letra do alfabeto do Novo Mundo, enquanto os homens-fera gritavam por misericórdia que não conseguiriam. Uma garota humana aprendeu a ler por meio da luz dada pela vontade de seu Deus. Ela ficou tão encantada que não ouviu mais os gritos, exceto como um ruído branco, e nem percebeu quando eles desapareceram quando o último homem-fera morreu.